Sindasp, Delegacia Vale do Itajaí, na Rua Hercílio Luz 338 Itajaí, e Delegacia Oeste, na Avenida Getúlio Vargas, 94S, Chapecó. Floripa em Foco com o Sindasp, toda terça-feira, 2h30 da tarde, e também às 22 horas, aqui no canal 4 da NET, para Florianópolis, e pelo www.tvfloripa.org.br. E nesta semana, para conversarmos, o Arnoldo Ramos Cândido, da coordenação estadual do Sindasp. Tudo bem, Arnoldo? Bem-vindo. Tudo bem, saudação aí aos trabalhadores, né? Santa Catarina, do Brasil e do mundo, né? Do mundo, é. Pela internet aí, estamos no mundo inteiro. Somos classe, né? Somos classe. Trabalhador, somos uma classe só, estejamos aonde estiver. Muito bom. E, aliás, o Floripa em Foco, né, falando da questão do mundo, também está disponível no site do Sindasp, que é o www.sindaspisc, com SC no final, sindaspisc.org.br. E na semana passada sentimos sua falta, que estavam em Lagoa, né? Fazendo planejamento? Estávamos, a gente foi com planejamento, a gente já foi, saiu daqui com achando que tínhamos um problema de participação, porque a IPAGRE, até a última hora, né, não liberou os trabalhadores conforme o acordo coletivo, então a gente teve que entrar na justiça e essa liberação, essa antecipação de tutela saiu na última hora. Então, assim, ainda achou que ia ficar prejudicado, mas o povo ia bancar mesmo sem a liberação. Foi isso que a gente soube, porque nós tivemos uma participação de 90%. A gente teve que cancelar ônibus. O problema foi instaurado. Né? Nós tivemos prejuízo com essa atitude tomada pela empresa, mas a gente achou até que poderia ter que suspender por não ter quórum e tal. Foi surpreendente a participação de 90%, com todo esses percalços, 90% de participação do nosso conselho presente no planejamento. O Conselho Deliberativo do Sindasp, que é formado pelos delegados sindicais, pelos conselheiros? São todos os delegados. Nós chamamos de coordenadores regionais, né? Nós temos 25 regiões sindicais no estado, então cada uma pode ter até 3 coordenadores, então divide o estado todo, né? Sim. E mais a executiva do sindicato, que são os 14, né, coordenadores estaduais. Certo. Ficaram mais de um dia lá em Lagoa? Não, a gente ficou 3 dias, né? Na verdade, a gente já foi antes para preparar, né, todo o ambiente que a gente ia ficar, porque a gente teve um dia de formação, que foi muito bom, excelente, temos que agradecer, né? O Ricardo até tem que ficar aí como, para que outras entidades, né, fica como proposta, né, para outras entidades, uma pessoa que chama, Günter Wolf, ele é um alemão. Günter. Wolf é lobo, é alemão, né? Então eles chamam ele de Pastor Lobo. Pastor Lobo? Pastor Lobo, ele é um pastor luterano que deu uma palestra sobre a teologia, a luta de classe, na questão da inserção bíblica, muito boa, assim, excelente, recomendo para outras entidades. Onde é o pastor? Nós, inclusive, vamos aprofundar mais esse tema, que foi curto o tempo. Ele tem muita coisa para falar e aí não deu para falar tudo nesse curto tempo. Günter? Professor Günter é de Palmitos. Lá no Oestão? Lá no Oestão. Excelente. Se um dia ele vier pastor aqui luterano, de uma serenidade, de uma clareza muito boa. E resgatando a história da luta de classes desde os tempos bíblicos. Desde os tempos bíblicos. Já acontecia isso lá, Arnoldo? Toda a história da Bíblia, principalmente do Velho Testamento, é uma luta de classe, né? Quem eram os excluídos lá da Bíblia, quem eram aqueles, né, os judeus, quem eram eles que saíram do Egito, quem eram eles no Egito, né? Escravos, eles eram trabalhadores, então realmente... Moisés... Ele fala nessa questão de que Deus escolheu ficar ao lado do povo lá no Antigo Testamento, né? No Novo Testamento, com o nascimento de Jesus, Deus resolveu ser o povo excluído, o povo pobre e trabalhador. Então sempre teve desse lado. Por isso talvez a questão da parábola do moço rico, né, que ele diz que é mais fácil passar um camelo por o fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Ele está do lado da classe trabalhadora, do lado dos pobres. E é isso que a gente fez,
O Arnoldo já leu a Bíblia? Alguns trechos. A Bíblia não é só ler, é entender, né? Porque assim, até foi uma pergunta que eu fiz a ele, por que nós temos uma Bíblia só e existe vários entendimentos, né? Os católicos, os protestantes e os espíritas, todos leem a mesma Bíblia e cada um entende de uma forma, né? A minha Bíblia, desde quando eu comecei a militar aí, que graças a Deus, né? Lá pelo Rio de Janeiro, quando eu comecei, na linha da Teologia da Libertação, é aquela eu conheci Jesus, né? Tinha 3 pães, hoje tem 1. Aprendi a dividir, porque conheci Jesus. Hoje que nós vimos na televisão é a teologia da ostentação, né? Todo mundo, você viu os testemunhos? Eu não tinha nada, eu vim para a igreja, eu tenho 3 carros, 5 fazendas. Sim. Casa, carro, apartamento. Isso não é Deus, né? Creio eu que não é, mas a Bíblia é a mesma que eles leem. Então por que essa diferenciação de entendimento? Onde põe o ser humano pode dar um pouco de tudo, né? Tudo, né? Vamos falar do ser humano depois, no segundo bloco desse Floripa em Foco, né? Mas o nosso planejamento, Silvio, de um modo geral, ainda tivemos o Santin, que depois a gente vai conversar, que deu uma palestra também excelente. O né? advogado João Carlos Santin. E depois o nosso planejamento. O povo está afinado, o povo está... Campanha salarial foi tema do planejamento? Foi um dos temas mais debatidos no nosso... Né? Porque é o que vem em sequência agora. Nós já estamos começando a campanha salarial. 1º de maio é a data 2015, base, né? 2016, né? Já estamos começando para essa semana entregar as pautas, inclusive, né? E aí, esse é o nosso mote principal. Mas foi planejado quase tudo. Inclusive, uma das questões desse planejamento que me lisonjeia muito, que é um crescimento, que é a questão do atendimento dos trabalhadores. A gente decidiu, agora está decidido pelo Conselho, a abertura de uma subsede em Lages, que nós ainda não tínhamos, tem outros estados, então vai ser aberto agora. O 6º escritório? Isso, nós estamos abrindo um em Lages, que só estamos esperando a reforma lá do local, né? Que será na Casa do Trabalhador, tudo certo, né? Que Casa do Trabalhador. Próximo mês, né? Talvez, mas daqui uns 30 dias no máximo, uns 45 dias, a gente já vai estar instalado lá. Mas hoje já temos até 2 pessoas liberadas para trabalhar lá. Só falta o espaço físico, né? Mas eles já estão fazendo algum trabalho. E essa campanha salarial, você falou que a pauta já está sendo entregue. É a pauta para os trabalhadores, para as empresas? Não, a pauta para as empresas. A pauta para os trabalhadores nós já fizemos a assembleia e já definimos, né? A gente só foi planejar lá nesses dias a nossa estratégia. Como vai ser daqui para frente, porque você vai entregar uma pauta com algumas reivindicações que nós temos que estar preparados para defender. E como que nós vamos defender? Qual que é a nossa estratégia para defender essa pauta? Isso que a gente foi mais, né? Definir na questão. E você, como um moço experiente e politizado, já deve ter de cabeça as principais reivindicações, as que estão no topo da pauta. As reivindicações principais, por exemplo, a gente quer tratar com o governo porque esse tratamento desigual de nós com algumas empresas, né? Tem algumas empresas do Estado, não vou citar nomes aqui, que tem um vale, por exemplo, R$ 34, R$ 35. Tem até demais, mas que se assemelham aos que nós representamos na área pública. E o nosso é 18%, quase 50%. Por que isso? Então, por isso, o povo está pedindo uma equiparação com isso. Até para nós discutir por que isso. Outra questão é que a gente tem uma perda muito grande, eu volto a frisar, que eu sempre fiz aqui. Na tabela inicial dos PCS, a nossa perda já passa de 80%. Nos últimos 20 anos. 20 anos, 80%. No período histórico aí do Plano Real. Então, isso é muito grande. Então, a gente não admite esse ano não ter algum ganho real. Não sei de que forma, nós estamos pedindo 10% dessas perdas. Né? Mais a inflação. Mais a inflação, claro. 10% de ganho real. Já tem o índice da inflação ou tem que esperar maio? Não, tem que esperar maio, né? Porque todo mês. Inflação, todo mês, né? Tem que ver o acumulado do último ano. Isso. Né? Agora está em 7 e pouco, se baixar, né? Pode baixar, pode subir um pouco disso, né? E a moçada, mesmo não tendo a liberação das empresas, disse que compareceu com a liberação na última hora. Sim. Então, para mobilizar para a campanha salarial, já estão mobilizados? Já estão mobilizados. Então, assim, o que a gente quer dizer é que nós estamos bancando essas coisas, nós, os trabalhadores, nós somos muito prejudicados. A Epagre, ultimamente, nós vamos seguir com essa ação que a gente colocou na Justiça, a gente ganhou liminar, mas vai seguir, porque isso tem que ser decidido. O prejuízo é grande para o trabalhador. Então, assim, eu acho que a direção dessas empresas tem outras coisas a fazer, inclusive projetos para o Estado, do que ficar com picuinha contra o trabalhador, contra as organizações do trabalhador. E o sindicato está em contato direto ali com a massa trabalhadora e, mais do que ninguém, tem sugestões importantes
Para dar para o bom andamento da a gente, né? como tu falou, a gente tem algumas sugestões, mas a maioria das sugestões vem dos trabalhadores, vem da base, né? Da base. Vem do povo que Através sente o dia a do dia. sindicato. A reivindicação desse ano não é a mesma do ano passado. Pode ter algumas, mas várias são diferentes. Muitas coisas mudaram. De um ano para o outro tem coisas diferentes. Ajusta, né? Para ajustar. E estadualmente, como a gente trabalha, então tem mais dificuldade ainda, né? São dificuldades regionais, é uma região. E essas empresas, elas são políticas, então depende do cara que é gerente regional lá naquela região. O cara é meio ditador, tem problema com os trabalhadores em outra região, o cara é melhor. Então tem essas questões. Então, tem problemas regionais, tem particularidades, né? A diretoria central aqui é só a diretoria central, muitas vezes as regionais tem mais força, mais poder político, depende do político que está por trás lá na região, do que a diretoria central aqui. Olha, então é complicado. É uma saladinha. Uma salada certeza. catarinense. Com frango lá no oeste, uva no meio e peixe. Peixe no litoral. Que salada bom. Que eu fiz agora, né? Mas tudo bem, é digerível. Arnoldo Ramos Cândido, da Coordenação Estadual do Sindasp, o Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Assessoramento, Perícia, Pesquisa e Informações de Santa Catarina, que é o SEASA, a IPAGRE, a SIDASC, o Assantur e por aí vai, né? Tanto do ramo público quanto do ramo privado, os trabalhadores. E vamos ao nosso tradicional breve intervalo no Floripa em Foco, e na volta vamos falar um pouco do que a gente viu na rua aí, nessa manifestação popular que aconteceu no último domingo por todo o Brasil. Certo. Só um instante, já voltamos na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sindasp, Delegacia Norte, na Rua Abdom Batista, 121, Joinville, e em Jaraguá do Sul, na Avenida Getúlio Vargas, 184. 3 mitos que você sempre ouviu sobre a agroecologia, mas ninguém teve coragem de negar. Mito número 1. Alimentos orgânicos são mais caros. Que nada! Os orgânicos parecem mais caros porque os supermercados onde a gente costuma comprar cobram até 4 vezes mais do que as feiras. Mito número 2. A agroecologia é menos produtiva do que a agricultura convencional. A agroecologia é tão ou mais produtiva do que a agricultura convencional e ainda tem uma vantagem. A produção agroecológica enriquece o solo e é capaz de continuar produzindo indefinidamente. Os agrotóxicos e fertilizantes químicos vão deixando a terra fraca e as águas contaminadas. Mito número 3. Adotar a agroecologia significa voltar ao tempo das cavernas. Na verdade, a lógica de produção agroecológica é repleta de conhecimento e tecnologia. A diferença é que a agricultura convencional segue sempre a mesma receita, enquanto que a agroecologia usa muitas receitas diferentes. É toda uma enciclopédia de conhecimento espalhada na cabeça das pessoas e das comunidades. Quer saber? Mundialmente, a gente já estraga o solo de uma área maior do que o estado do Rio de Janeiro. E 24% das terras do planeta não produzem como antes. E a culpa é do mau uso do solo. Tem mais! No mundo, a gente consome 4,5 bilhões de litros de agrotóxicos. E o Brasil é o campeão. Queremos uma agricultura que possa alimentar o mundo. Sempre. E você? Como quer a sua agricultura? Sindasp, Avenida Rio Branco 817, Centro, Florianópolis, e Delegacia Sul, em Criciúma, na Rua Santo Antônio 141. Floripa em Foco com o Sindasp toda terça-feira, 2h30 da tarde e também às 22 horas, tanto no canal 4 da NET quanto no www.tvfloripa.org.br. Arnoldo Ramos Cândido, da Coordenação Estadual do Sindasp, falou aqui no primeiro bloco sobre o recente planejamento que a diretoria do Sindasp fez junto com os representantes dos trabalhadores. Foi lá no município de Laguna, no sul, litoral sul aqui de Santa Catarina, e teve palestras, teve formação com o professor pastor Guinter
Wolff. O dia que ele vier para Florianópolis, traz aí para a gente conhecer e bater um papo, né? E falamos também da campanha salarial, que já está dado o start. A pauta de reivindicações já está sendo distribuída para as empresas e esperamos que até o 1º de maio, dia da database, dia do trabalhador, tudo seja resolvido da melhor forma possível, né? E o Arnoldo Ramos Cândido, não canso de dizer, né? O moço politizado, antenado, gosta de leitura. E o que achou das manifestações do último domingo em todo o Brasil, com massiva cobertura nunca vista antes pelos principais e maiores meios de comunicação? Para nós falar das manifestações, a gente não pode falar só do dia 15, as manifestações do dia 13 também foram expressivas. Da sexta-feira. Foram expressivas. A gente vê assim, um retorno já da manifestação dos trabalhadores. E parece que começam a entender o processo, né? As organizações e os trabalhadores. Mas especificamente essa que teve aí contra a corrupção. Toda a diurna parece que foi contra a corrupção, né? Mas assim, para a gente falar em corrupção, se for falar de corrupção... O conceito de corrupção, acho que ninguém tem muito claro, né? Porque estava uma salada nesses cartazes que a gente viu por aí. Vamos tentar aqui analisar a corrupção. Para falar disso, a gente tem que começar desmistificando algumas farsas, né? Por exemplo, quem estava na rua lá, com cartaz contra a corrupção? Esse povo, segundo o Leão aí do Imposto de Renda, na última declaração, sonegou 1 trilhão. É essa a sonegação desse povo aí que está na rua. 1 trilhão do Imposto de Renda. E isso é 10 petrolão, como eles estão dizendo. E é esse trilhão. Povo, 1 trilhão. É a sonegação de Imposto de Renda no Brasil. Da classe média alta. Com certeza, quem sonega, né? O trabalhador não sonega, porque do trabalhador já vem debitado na folha de pagamento dele. Ele não sonega. Depois ele tem que ter um trabalho, uma burocracia para ver se resgata alguma coisa que foi retirada a mais dele. Indevidamente, digamos assim. Agora eles não, eles têm que pagar. Então o trabalhador não sonega. Então não é do trabalhador essa sonegação. 1 trilhão. E vão para a rua falar em corrupção? Com que moral? E aí assim, usaram o Twitter, né? Usaram todos os mesmos. Mas o Twitter para convocar... O Twitter. Para convocar o pessoal contra a corrupção. É o mesmo que você usa, que os caras usam no carro para dizer que tem uma blitz ali na frente para você desviar para não ir. Isso não é corrupção? Então, assim, e outra coisa, aí foram para a rua com a camisa da CBF, contra a corrupção com a camisa da CBF, o órgão mais corrupto desse país, cara. Quem é esse povo? Esse povo, que politização tem esse povo? Aonde chegar, né? Outra coisa, aí quando o presidente fala, quando o ministro fala, eles batem panela. Você viu a filmagem lá, qual a panela que está batendo? Não. Não viu? Não. Então, o cara filmou um cara lá na janela batendo uma panela. Luke Rose, sabe o que é isso? Quem que é esse? Luke Rose é uma panela francesa, que a mais barata deve custar entre R$ 1.500 e R$ 2.000. Então, não é trabalhador que está batendo essa panela. Eu vi uma charge por aí, Maria, traga as panelas que eu vou bater na sacada. Isso, né? Talvez o cara mandou o empregado, que ele tem vergonha de bater panela, mandou o empregado bater lá da sacada. Mas essa panela não é panela de trabalhador, né? Trabalhador cozinha até em lata, né? Então essa... porque a corrupção ela é intrínseca mesmo do sistema capitalista. Ela não é de hoje, ela vem até de outros sistemas já. Então, assim, para a gente falar sobre corrupção, Pero Vaz de Caminha, quando escreveu a carta ao rei de Portugal, você sabe da história da carta, o rei de Portugal, relatando, no final da carta, ele finaliza a carta pedindo um emprego a um parente dele, ao rei. Isso não é um ato de corrupção? Já, historicamente, existe. Historicamente já existe. Então, assim, era um outro tempo, é uma outra conjuntura, mas já é um ato, ele já tinha os genes ali, então, assim, de corrupção. Rui Barbosa, e muitas das suas tentativas de chegar a presidente, que ele fez todas as tentativas possíveis, né, para chegar a presidente, não conseguiu chegar. Em um dos discursos ele dizia que a organização pública virou um negócio privado. Então, olha, o Rui Barbosa dizia naquele tempo, a corrupção é a invenção de hoje, né? Nos tempos dos militares, que você viu na rua os caras pedindo de volta, chega sem ao noção absurdo. total. A Elis Regina iniciava uma música, muito bonita por sinal, uma maravilha de composição, dizendo cai à tarde, feito um viaduto. Numa menção a um viaduto que havia sido superfaturado e feito com material de segunda qualidade. E caiu. E caiu. Isso então, assim,
olha o que nós, né? O que é a corrupção. A corrupção está em nós, cara. Eu acho que assim, a corrupção está na sociedade. E assim, faça um teste, vocês que foram para a rua, faça um teste. Pegue 10 pessoas desses que estiveram na rua, põe eles em uma situação de uma multa. Um guarda de trânsito multou R$700 uma multa, vamos por um exemplo, que é perto do salário mínimo. E dê a ele a possibilidade de ele dar uma cervejinha ao guarda, para ver quantos deles dariam a cervejinha ao guarda para não ser multado. E aí você pega e dá poder a esse seu fulano para ver o que é que ele vai fazer no poder. Então, assim, nós chegamos, eu que tenho viajado aqui pelo estado, você chega numa cidade, aqui a Câmara de Vereadores, isso é tudo corrupto, poder não sei o que é corrupto, o judiciário é corrupto, o Congresso nem se fala, corrupção, todo mundo fala, é corrupto. Esses caras vieram de Marte, né? Júpiter, Saturno, né? Porque parece que não é povo, não é gente, não está aqui dentro Não participa da sociedade? Não participa da sociedade. Tome consciência, o que está aí é uma luta de classe, a classe média contra os trabalhadores. Eu queria que agora ele colocasse aquela imagem para a gente mostrar qual a verdadeira intenção, Fernando, por favor, dessas manifestações, que dizem que não é de classe, que não é contra ninguém, mas os caras estão na rua, nada contra e nada a favor. Fora PT. Aí não é político você gritar fora PT? Eu acho que esse cartaz aí demonstra bem o nível de alienação e desconhecimento. Silvio, o PT não é o governo. Existe um governo de aliança aí, o governo da presidente Dilma, quando eles falam Dilma, tudo bem. Mas o PT não, o PT foi uma... E além do mais... Obrigado, Fê. A questão do PT é uma questão de... Porque é contra a organização do trabalhador, que essa classe tem ódio da classe trabalhadora. Então os trabalhadores, vocês ficam muito atentos, né? E olhem aquelas fotos das manifestações que parece que é na Noruega, na Suíça. O nosso último censo mostrou que nós temos 54 de negro nesse país. Tem fotos que parecem mais de 2.000 pessoas, não tem um negro. Na Bahia, principalmente, né? Olha quem é essa classe que está na rua. A burguesia branca preconceituosa. Certo. Então, eu queria que ele mostrasse aí para que a gente... Põe mais um pouquinho esse cartaz aí, ó. Isso aí revela um ódio, né? Um ódio que é plantado pelos meios de comunicação. Meios de comunicação. Por isso que eu disse no início que as manifestações do dia 13 começam a pegar um rumo, começam a pegar um caminho e se perceber o que é que está acontecendo nesse país. Que não é não é contra a corrupção, não é... Ao contrário, é um jogo político. Ao contrário, essa manifestação... Orquestrado pelos que sempre mandaram. Silvio, essa manifestação do dia 15, tem muita gente que com essas apurações que está tendo aí da Polícia Federal e tal, está perdendo as tetinhas. Que eles sempre viveram das tetas disso aí. Eles não querem que apurem mais. Para eles já bastou. Até aqui, se apura mais, vai tirar minhas tetinhas. Isso você falou uma verdade. É um ato de desespero, né? De se manter com os privilégios, né? Porque está tudo vindo à tona. Eu acho que aquela, não sei se apareceu ali de novo. Sim, já aquele cartaz sim. daquela manifestante que diz que não pode, não pode mais pagar a empregada porque tem direitos trabalhistas. Então assim... Ela é contra o trabalhador, então? Além dos erros, né, que você falou, do erro de português, que eles se acham os formadores de opinião, com a placa daquela, cheia de erros de português, e ainda o preconceito implícito ali. Que foi o maior erro, né? Contra a classe trabalhadora. Então, isso é absurdo. Trabalhador, por favor, atenha-se ao que está acontecendo, né? Atenha-se, hoje, quando eu falei do negro, é porque, assim, hoje, 7 vezes mais negros tem na universidade, e isso eles não aturam. Essa classe, essa burguesia branca, preconceituosa, hipócrita, eles não aturam. Eles não aturam, o empregado chega na casa deles e dizer para o patrão assim, meus direitos, assina a minha carteira. Tem que ser submisso, escravo. Então, assim, atentem muito bem para isso. Quem é essa classe que está na rua protestando? Além do mais, eles são agressivos, ignorantes e incultos, que para escrever aquele tipo de coisa, como várias outras que a gente viu na rua. Então, assim, são essas pessoas que querem fazer formação nesse país, formar ideias, formar opiniões. Não é isso que nós queremos. O que nós queremos, inclusive, é que se vaiam todos. Aí sim. Que se vá? Que se vaiam todos, como diria os argentinos. Mas aí o Congresso, aquele Congresso vagabundo, que é o pior que nós temos lá, que se vaiam todos, que nós façamos através de uma constituinte nova, a reforma política, a reforma, nós, através do povo, não deles, porque deles não vai vir nada que preste. É isso aí. Arnoldo Ramos Cândido falando aqui no Floripa em Foco, aí fazendo uma pequena avaliação da conjuntura, né, das bobagens
que a gente viu aí circulando no último domingo. Uma demonstração de ódio, mas isso aí também tem sobrenome, né? Isso aí faz 12 anos que os grandes meios de comunicação só falam de violência. Começou com aquele Aqui e Agora do Silvio Santos, que é a câmera correndo atrás de tiroteio e o repórter se exaltando, né? E dar sangue para as pessoas é que nem botar um cachorro sanguinolento cuidar das ovelhas. Tenho certeza, Silvio, que tem matéria jornalística para 24 horas por dia de coisas boas acontecendo nesse país. Eu não estou dizendo que mascare as coisas ruins, mas pelo menos apareçam coisas boas. Tem pessoas boas nesse país fazendo coisas boas nesse país e que não aparece ali, que não tem esse interesse. Essas pessoas são excluídas dos meios do noticiário. Os noticiários querem fazer o mundo um lugar ruim para se viver. E mais uma coisa, novamente eu vou botar aqui o meu protesto também, tenho o meu direito de protestar. As assessorias de esquerda, principalmente no nosso estado, pelo amor de Deus, né? A gente tem que botar eles pelados, aí sim, pelado na rua e surrar de vara. Porque, pelo amor de Deus, né, Silvio? Desculpe, aonde que estão? Que estão tudo entrincheirados, morrendo de medo. Vocês que estão lá recebendo salário, nas bancadas, nos movimentos recebendo salário para ser assessores, onde é que está a cara de vocês para me botar tapa? A dizer, porque não tem espaço na mídia, eles querem o quê? Querem espaço no Big Brother? Onde que eles querem espaço? Venham falar na TV Floripa, venham falar nos meios de comunicação, venham falar nos sindicatos, nos jornais de sindicatos, que vocês correram de lá, nunca mais apareceram. Né? Esses partidos de esquerda, onde é que está essas assessorias? Tem que demitir tudo, são todos incompetentes. São os incompetentes. É por isso que chegou essa situação da sociedade estar desinformada. Os incompetentes que tem nas assessorias. Tá aí feito o desabafo, né? Uma coçada nos jornalistas. Com certeza. De sindicatos e de políticos. Enfim, Arnoldo, nosso tempo sempre voa, né? E é sempre um prazer conversarmos. Espero que o telespectador internauta também tenha apreciado e acompanhe a reprise do Floripa em Foco todo dia a partir das 22 horas. Nos vemos na próxima semana. É sempre um prazer estar aqui, discutir essas coisas que estão na sociedade, no dia a dia, as questões do nosso sindicato, da nossa categoria, mas, como eu falei, a classe trabalhadora é no mundo inteiro explorada, não é só aqui. Então, tudo que interessa a classe trabalhadora, a gente tem que discutir aqui, né? Fazer formação com os trabalhadores. Acho excelente. Acho curto o espaço, né? Nós deveríamos ter um espaço maior para a gente conversar. Estamos pensando numa reformulação aí para ficar mais agradável o bate-papo. Com certeza. Muito obrigado, Silvio, pela oportunidade. Imagina. Obrigado pela presença e você pela audiência na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sindasp, Delegacia Vale do Itajaí, na Rua Hercílio Luz 338 Itajaí, e Delegacia Oeste, na Avenida Getúlio Vargas 94S, Chapecó.